Projeto Letras de Luz apresenta oficinas, treinamentos e seminários. Realização: Equipe Letras de Luz. Muito bom. Agora a gente vai tentar descobrir por que muitas pessoas que são abandonadas, elas procuram suicídio ou caem para a loucura, para o homicídio, para as drogas. O que acontece na mente, na parte psicológica, tão forte que agride tanto a pessoa que ela cai tanto? Então a gente vai ver um vídeo, mas a gente vai ver com o olhar tentando enxergar os fluidos. Que tipo de fluido tem o casal? E o que acontece se, de repente, a gente separa esse casal? Né? Isso mexe com o psicológico? Isso mexe com a pessoa? O que pode acontecer? Então, esse é um vídeo que está na Netflix. O nome é I Am. É um vídeo enorme, mas a gente vai colocar só um pedacinho que mostra esses fluidos que nós estamos mergulhados e como é que o fluido que sai de mim chega lá no outro. Então, nós estamos mergulhados no fluido que tudo conecta. Então, estamos todos ligados. E o nosso pensamento cria ondas nesse oceano. E vai chegar aonde essas ondas? Vamos ver. Muito bem, gente. Agora tem uma coisa muito interessante, que muito antes dessas ideias de ondas começarem a aparecer na mídia, muito antes da neurociência começar a fazer sucesso, André Luiz já estava falando desse fluido que nos liga, né? Que sai de um coração e chega lá no cérebro do outro e o outro faz leituras. Esse momento Descomplica, a gente vai ter aí a ajuda da Mônica e do Arthur fazendo alguns comentários, mas por que Descomplica? Se a gente voltar no início da nossa apresentação, onde a gente traz o conceito de que a responsabilidade, ela existe, nós somos os responsáveis pelo sentimento do outro, a gente precisa de descomplicar isso também, tá? Então, passa um pouquinho para frente aí, Mônica. Existe um alimento espiritual quando nós nos conectamos a alguém. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? O exemplo de um casal se olhando e tem uma tomada, né? Tem um alinhamento, tem uma conexão. E aqui do outro lado nós temos um desenho desses dois corações que se entrelaçaram e isso continuou. Então, aqui o relacionamento gera um laço, que é o alimento das forças espirituais, pelo qual as criaturas se alimentam mutuamente numa troca de raios. Ô, Mônica, complementa isso aí pra gente. É muito interessante isso, né? Porque ele está no capítulo Alimento Espiritual, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Ele coloca também no livro Nosso Lar, que os espíritos não se alimentam de feijão, arroz, né? Eles se alimentam mutuamente. E eles criam um laço um com o outro. E nós aqui também na Terra, nós vamos nos alimentar também nesse sentido. Então, o que eu vejo assim, na história que o Marcel trouxe, havia ali uma ligação e eles estavam sendo alimentados. O rapaz estava sendo alimentado nas esperanças, uma alimentação psíquica ali, né? E ela quebrou essa ligação bruscamente. Agora a gente vê também aquela tomadinha lá em cima, tem um plug, e foi colocado ali para a gente pensar, né? As tomadinhas são diferentes. Então tem a tomada da Samsung, que é diferente da tomada do iPhone, não é isso? Então a gente vai se identificar com uma determinada pessoa, aquela que compreende as mesmas coisas, que a gente gosta, os mesmos ideais. Então vai haver ali um alimento, não só em casal, mas entre amigos. Então, até quando há uma ruptura entre amigos, há essa quebra da alimentação, né? E o Arthur até tem um exemplo do elevador. Eu não sei se ele vai falar, ele podia comentar esse barbante enorme e o elevador. Vou passar a bola para Sim, ele.
Então, a gente estava conversando sobre esse capítulo um tempo e a gente foi pensando em alguns exemplos para ajudar, né? Aí esse barbante que a gente colocou aqui de imagem é para dizer que essa relação está sempre ligada, tá? A distância, não importa a distância, aliás, o que é a distância de um planeta para um espírito, né? Estão sempre ligados os espíritos por um laço que, por mais que ele se estique o quanto for, é um laço que sustenta. Então é como se fosse um laço de um elevador, um cabo de um elevador que sustenta ele. Então, no momento que tem um rompimento desse cabo, é como se tirasse uma sustentação. E aí é uma queda brusca, né? Que se a pessoa não tem algum mecanismo de segurança para se prender, para segurar, para não ter uma queda nesse sentido, ela acaba sofrendo muito. Então, a gente pode dizer que, no caso que o Marcel contou para a gente, foi o rompimento, né, deste cabo do elevador aqui, fazendo uma analogia a essa imagem, que ocasionou a queda dele, né? Poxa. Adianta, passa para a gente aí, Mônica. O que tem aí à frente? Nas rupturas dos sistemas, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos, as fobias numerosas, a histeria, os desvios do libido. Arthur, você que é da área da medicina, né, da área da saúde, acredito que você tenha aí no seu dia a dia algumas situações que chegam até ti com características semelhantes a essa. Você quer comentar um pouco aí para a gente no mundo real, né? Como isso se traduz aí? Claro. Então, é uma coisa que eu pego com frequência até na UBS. Não vou dizer que são todos os casos, mas uma grande maioria dos casos de pessoas com demanda de saúde mental, né, com algum sofrimento psíquico, alguma coisa que vem, uma parcela muito grande vem com alguma questão ligada nessa questão de comunhão afetiva, seja na relação da família, com parentes, com filhos, com irmãos, com pais, seja na relação conjugal, com alguém, com noivo, com noiva, com marido, esposa, coisas assim. Então, é muito comum a gente ver. E aí é interessante que a gente passe por esse aspecto, né? Que antigamente, lá na época de André Luiz, falava de histeria, falava de fobia, de desvio da libido, de colapso nervoso, que agora a gente usa outros termos, né? A gente fala de síndrome de pânico, fala de depressão, de outros transtornos, que a gente acaba classificando nessas classificações, mas basicamente são a mesma coisa, que é essa questão desse sofrimento grave por um rompimento de um laço importante que tinha sido estabelecido. É muito interessante, que é uma coisa bem prevalente mesmo. Olha a responsabilidade que todos nós temos com a vida do semelhante que em algum momento chega até a gente, né? Isso, a gente pode ser o desagravo e o desafeto e causar um grande prejuízo a alguém, né? Isso está nas nossas mãos e a importância da gente ter acesso a esse conhecimento, né? E aqui existem os evangelizadores, né? Terem também o reforço desse conhecimento e levar isso para suas, né? Para sua sala de aula, para seu momento de evangelização, para desde o início colocar no coração da criança, do jovem, enfim, do adolescente, o porquê das coisas e qual é o melhor caminho a se trabalhar, isso evita uma série de problemas, né? Problema para aquele que a gente possa causar, problema para a gente, porque não existe causar o problema para alguém e não respingar em mim, eu tenho responsabilidade sobre isso. Nossa, muito interessante. Passa para a gente, Mônica. É justo venhamos receber por filhos e associados de destino todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso? E aí, Mônica? Nossa, é muito justo, né? Começa ali, é justo a gente receber todos aqueles lá que estão padecendo, né? Vamos receber como filhos ou como associados de destino, né? Como o marido ou como mulher. Isso aí é justo, né? Agora, como é que a gente vai receber eles? A gente vai recebê-los naquelas condições
ou pior, né? Se cometerem o suicídio, virar nessas condições de dificuldades físicas, né, no corpo. Se caiu para as drogas ou para a prostituição, virar com essas tendências, né? E que a gente vai ter que ajudar a recuperar. Então, a gente pensa assim, ao longo dos séculos, a gente foi deixando um rastro de vítimas, né? Abandonando, cortando esse laço estupidamente, abandonando o outro, e agora vamos ter que receber. Então, a maioria dos casamentos aqui na Terra não é um mar de flores, né? Eles são casamentos difíceis. Terá que passar por padecimentos inomináveis. Olha só como é pesado. Mas é justo, porque nós lesamos o outro. Então, para recuperar a nossa consciência também, né, de ter feito esse estrago, é justo que venhamos a erguê-los, né? Isso. É duro, né? Mas os espíritos acho que vão trazer mais informações. Não, muito bom, muito bom. Boa noite a todos. Eu me chamo Marina. Vim trazer aqui um livro que é muito importante para o estudo da sexualidade. O livro Vida e Sexo, é escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Chico Xavier ele é muito importante para o estudo da nossa doutrina espírita, né? Então, ele tem um trabalho enorme, né? Com muitas obras. Pensando nisso, a USE, ela juntou um grupo de evangelizadores que selecionou algumas histórias, né? De Chico, e fez um vídeo, né, adaptou esse material para evangelização infantil. Então, para que a gente consiga usar esse material na sala de aula com as crianças, né? É um trabalho muito bonito, que os evangelizadores que tiverem interesse podem se informar, né, com o pessoal da USE. Ele chama Letras de Luz. Tá? Continuando aqui, então, né, falando sobre esse livro, Vida e Sexo, ele é muito importante, porque ele vem nos trazer uma base, né, uma base geral sobre a sexualidade. Então, vamos continuar aí estudando ele. Ele nos diz que o sexo se define por um atributo santo da natureza, exigindo educação e controle. Então, olha que lindo, né? Olha como é lindo aqui essa questão, né? Como a sexualidade é vista dessa forma. Porém, ela exige a educação e o controle. Trouxemos, então, essa imagem, né? Representada através da água. A água, ela tem uma força enorme, né? Então, se ela está ali desorientada, se ela está desregulada, essa água ela pode virar a ser um tsunami e pode devastar. Alô? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Então essa água ela pode virar um tsunami e ela pode acabar, né, devastando aí casas, cidades e destruindo lares, né, destruindo muita coisa. Porém, por outro lado, se ela for muito bem canalizada, né, como a gente tem um exemplo aqui de uma hidrelétrica, essa água ela pode ser usada de uma forma muito boa, pode gerar energia elétrica, ela pode iluminar muitas casas, iluminar muitos lares, né? Então, olha que importância que tem isso. Marina, oi? Eu estou pensando aqui o seguinte, que esse tsunami foi o que aconteceu lá com o rapaz da história que o Marcel trouxe, né? A vida foi... essa situação toda afogou ele, né? Então, o que a gente faz com essa energia sexual pode ser um tsunami na vida do outro e destruir, né? Ou pode ser uma coisa para o progresso, né? Então, eu estou imaginando que seria, né? Seria todo o nosso trabalho no bem, no amor ao próximo,
traria essa iluminação, né? Ah, Mônica, com certeza, com certeza. Então, falando, né, em casamento, falando em relacionamento, então, a gente trouxe aqui uma pergunta que gostaríamos que vocês refletissem sobre ela. Se quiser comentar no chat, fica à vontade, tá bom? O casamento expiatório é uma oportunidade de reparar algum erro que cometi no passado? O que vocês acham? Bom, Boa noite. Boa oi. noite. Meu nome é Aide, do Grupo Espírita Dr. Bezerra, Palmas, Tocantins. E é importante, antes de responder essa pergunta, de sabermos que, como veio esse relato agora há pouco desse cientista, o sexo é uma energia criadora. E ela tem a finalidade não só da reprodução entre os seres, né, principalmente o ser humano, da oportunidade de trazer espíritos ao mundo de provas e expiação, para fazer mais uma vivência, e entra aí essa pergunta, né, do casamento expiatório como oportunidade de reparar algum erro. Eu acredito que sim. E na maioria das relações conjugais e afetivas, no mundo que nós vivemos ainda de provas e expiação, de certa maneira, é uma oportunidade da gente ressignificar o que ficou mal resolvido em outros tempos, né? Às vezes o marido vem como um filho difícil de se lidar, de se reorganizar nessa nova etapa, nessa relação de mãe, filho, pai, filha, e sabemos que em cada roupagem que nós vamos habitando, elas vão sendo ressignificadas. Ora nós vimos na posição de filhos, ora de marido, ora de esposa, ora de mãe. Então, sempre é uma oportunidade de ressignificar, né? E uma coisa que eu observo também, dentro de todas essas orientações de Emmanuel, de André Luiz, em todas essas doutrinas e teorias que nós já conhecemos, é que como o sexo é uma energia criadora, no período que nós não estamos ainda preparados emocionalmente, intelectualmente, materialmente, para assumir uma relação afetiva, é um período que a gente vai canalizando a nossa energia, desde a infância até a fase adulta, para várias atividades por faixa etária, né? E essa energia criadora, ela está presente em tudo, não só na questão das relações afetivas do ser humano, mas também em todo o universo, envolvendo todas as criações divinas. Então, voltando para a pergunta que foi colocada, eu acho que sim, é uma oportunidade da gente ressignificar o que ficou mal resolvido em outras oportunidades. E que bom que a gente tem oportunidade de se organizar perante o outro que nós ofendemos ou fomos ofendidos em outros tempos. Obrigada pela escuta e um bom estudo para todos nós nesta noite abençoada. Muito obrigada a você, Maria. Então, continuando aqui, não sei, o pessoal respondeu aqui pelo chat, o livro nos traz o seguinte: a jovem que hoje nos fascina será talvez amanhã a mulher transformada, temperamental ou infiel, que nos cabe agora relevar e retificar. O rapaz atrai presentemente a companheira, será provavelmente o homem cruel e desorientado e vicioso, que lhe compete tolerar e reeducar. Então, olha só, né? A gente, quem não quer casar com um jovem ou com uma jovem fascinante, encantadora, né? A gente tá descrevendo aí uma paixão, né? Então, quando o casal está apaixonado, ele costuma mostrar ali seu lado bom. Então, um quer agradar o outro, então mostra para o outro tudo de melhor, né? Que ele tem, tudo que ele pode oferecer de melhor.
E isso, né, em alguns momentos até o casal apaixonado, né, vive ali, né, como um conto de fadas. Então, às vezes um ou outro pensa, nossa, encontrei minha mulher perfeita, meu homem perfeito, né? E ao longo do tempo, ao longo do relacionamento, com o amadurecimento, muitas vezes essa paixão ela acaba, né? E ela vai se transformando aí em amor. Porém, com isso vem ali a convivência do casal. Então eles vão se conhecendo melhor e eles vão conhecendo o outro lado da pessoa, né? Vão conhecendo os defeitos, vão conhecendo as dificuldades. Então, muitas vezes isso acaba trazendo alguns desentendimentos, né? Então, vamos ver, né? Pode dar sequência, por favor. A união suposta infeliz, ela deixa de ser um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita, sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou que necessita. Então, vemos, né, que muitas vezes esses problemas, né, essas dificuldades na convivência, porque a gente está conhecendo melhor a pessoa e Deus é tão bom para a gente que Ele está dando a oportunidade, né, de você, ao lado dessa pessoa, você conseguir trabalhar e conhecer os seus próprios defeitos, né, e ir se reeducando e ir se melhorando. Então, olha, esse trecho é muito importante, né? Ou seja, que nós temos o companheiro ou a companheira que merecemos, ou que precisamos para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, se a gente pensar isso como uma encarnação, né, como olha como Deus é bom de dar oportunidade de nós encarnarmos para evolução, o relacionamento também pode ser visto dessa forma, pode ser visto como, olha que grande oportunidade de aprendizado que Deus nos está dando, né, de evolução. Pode seguir. E aqui trouxemos essa frase porque ela é muito importante, né? Como a gente estuda... Oi, desculpa, pode falar, mãe. Só um instante. Estou pensando, isso é muito novo, né? O slide anterior, porque hoje o que o mundo fala, né? Não deu certo, separa, né? Mas não está dando certo por quê, né? Porque a pessoa chegou toda lá destrambelhada, né? E a chance que a gente tem de resgatar aquela pessoa é agora, né? Aí a gente não aceita, né? E vai colher essa pessoa depois em condições piores, né? Então, olha a situação. Mas isso é só o espiritismo que coloca, é o DNA do espiritismo, você não vai achar isso em lugar nenhum, é muito novo, né? Então, agora tem a ver com essa casinha aí, né? Que com essa visão muda tudo, né? Que muda tudo. Então, a casinha que era é injusto, não, é justo. Ele tá, não, é para desenvolver o amor agora, né? É isso. Sem dúvida, com certeza, né? E pensando no caso, né, que foi trazido, até pensando no exemplo, né, que a gente teve da presponteira trazido, né, pela história que o Marcel contou para a gente, e que a gente está dizendo, né, a questão de um lesar o outro. Então, o livro nos traz que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós. Então, olha só, né, como está sendo aplicada a lei de causa e efeito. Então, poxa vida, às vezes não vai ser nessa encarnação, pode ser que seja na outra. Porém, isso é aplicada a lei de causa e efeito, e isso em algum momento voltará para nós, né? Então, é um convite, né, para a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem para aproveitar as oportunidades que Deus nos deu, né, de evolução. Nos problemas matrimoniais agravados
pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou suicídio. Essa informação está no livro Ação e Reação, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Nós entendemos que a situação pode se agravar ao ponto de ser necessária uma separação para evitar o mal maior. Lendo esse último slide, né, nunca lesaremos a outrem se lesar a nós. Então, pais, muito importante a gente aprender como não lesar o outro, né? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho agora. A gente vai refletir, antes de mais nada, a gente quer falar que respeita, entende todas as opiniões, as perspectivas. O que a gente está trazendo aqui é um estudo da doutrina espírita, a gente vai trazer informações, dados que a gente estudou e refletiu juntos, para trazer reflexões ricas para todos, e principalmente para estimular para nossas crianças e adolescentes, ok? Pode passar o slide, por favor. Bom, então agora nós iremos ver algumas questões, falsas interpretações do amor, né? Questões do senso comum que a gente ouve e fala sobre a questão do amor. Então a gente vai ler e depois a gente vai destrinchar falando o que o Evangelho traz, etc. Como esse é um momento que ele tem uma lógica, né, um passo a passo, eu vou pedir para nesse momento vocês deixarem, a Monique vai falar também, depois vocês fazem os comentários, mas fiquem à vontade para colocar no chat também, só para a gente não perder a linha, tudo bem? Bom, então eu vou ler aqui. Eu vou lendo, aí a Monique lê o outro, pode ser? Ó. Para amar alguém, é necessário primeiro se amar. Você está feliz? Eu dou ao outro o que dou para mim, nem mais, nem menos. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é necessário. Pode passar. É necessário primeiro se prover de amor, de condições de bem-estar físico e emocional. Não posso dar o que eu não tenho. Para proporcionar condições de bem-estar, é preciso dar o direito de tê-lo. Bom, então essas são frases, né, que a gente ouve corriqueiramente, né, as pessoas falarem, a gente também fala. E o que a gente quer refletir agora é que essas questões do senso comum que a gente ouve, fala, muitas vezes elas não passam por um critério, por uma reflexão, por um estudo mais profundo, igual a gente vai fazer aqui, né, que a gente trouxe tantos dados científicos, como a doutrina, né, que também no seu corpo tem a questão do rigor da ciência, que é o que a gente vai trazer um pouco agora, tá bom? Pode passar o slide. Então, para introduzir nosso estudo, vou ler aqui a frase do maior mandamento, né, que o Cristo diz, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, então, a gente vê aí nessa frase que existe uma ordem onde as coisas aparecem, né? Primeiramente Deus, depois o próximo e por fim a si mesmo, né? E o próximo vem como o si mesmo vem como um referencial para a maneira como a gente tem que amar o próximo, né? Bom, a gente sabe que a energia, o amor, é como se fosse uma energia. E a energia ela vai variar de acordo com o lugar que você coloca ela. Então a gente vê aí que a gente tem três maneiras, três lugares para onde a gente pode canalizar o amor. A Deus, o próximo ou a si mesmo. Bom, a gente sabe que no planeta que a gente está, no momento que a gente está aqui, evolutivo, a nossa tendência é justamente a focar demais em nós mesmos, né? Que é justamente o egoísmo, como a gente vai destrinchar. Mas a gente sabe, então, tomando um pouco dessa analogia do amor que a Marina até trouxe lá atrás como uma água, né? A água, como se fosse uma energia, quando ela fica parada, quando ela fica presa em si mesma, o que acontece? Ela apodrece. Ela não flui. Mas quando essa energia, quando essa água, ela vai com uma corrente, aí sim ela consegue ser uma água boa, né? Então é justamente essa reflexão que a gente vai trazer, que o amor também necessita se expandir e ir e correr como essa água, né? Que vem de Deus e passa por todos nós.
Pode passar. Monique e Mônica, caso vocês queiram em qualquer momento me interromper para fazer qualquer coisa, fiquem à vontade, tá bom? João, eu gostaria. Eu, depois de muito tempo refletindo, foi que eu consegui entender alguma coisa, essa questão de que o amor é uma energia que vem do espírito, né? Então, é uma fonte inesgotável que sai de mim, né? Aí, quando eu coloco essa energia em mim mesma, como em primeiro lugar, eu faço um investimento de energia muito forte em mim. Então, eu vou colocando mais energia, mais energia, mais energia, eu vou compactando, né? Vou ficando cada vez mais condensada, materializada, né? E quando eu coloco para Deus, para o próximo, para a humanidade, como é uma fonte inesgotável, eu estou me expandindo ao infinito, né? Então, há uma expansão do perispírito, dos seus fluidos, né? E aí que está o progresso. Às vezes a gente acha que ficar em si mesmo, né, vai progredir, não. Fica compactado. Com certeza, é isso aí. Então, vamos destrinchar um pouco o que é esse egoísmo. A gente trouxe uma definição aqui do dicionário, é uma definição filosófica, que diz o seguinte: doutrina que converte o interesse individual em principal diretor de conduta, ou seja, energia, amor só para mim, só para mim. Então, todos os meus móveis, meus interesses, tudo que eu faço, eu me pergunto, mas o que eu vou ganhar com isso? Quantas vezes a gente não passa por uma situação e pensa, o que eu vou ganhar com isso, né? Querendo ou não, esse é um pensamento egoísta, né? A gente, toda vez que a gente tem um interesse, alguma coisa que a gente quer só pra gente, isso é egoísmo. E vamos ver, então, o que os espíritos falam sobre essa questão, né, do egoísmo. É ali naquele outro slide mesmo, né? Do interesse pessoal. Obrigado. Bom, questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos que ninguém pode se equivocar, então vou explicar. Então, deixado de lado aquele vício, aquele defeito que a gente sabe que é vício, que é roubar, matar, a gente fazer um monte de coisa errada, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, o que é um sinal característico, né? Quando a gente vê alguém com uma doença, essa pessoa está com sarampo, a gente consegue ver umas bolinhas, assim, eu não sou médico, então não sei muita coisa, né? Essa pessoa está com Covid, a gente sabe que a dor na garganta, febre. Então, a gente sabe que as coisas têm um sinal característico. Então, qual que é o sinal característico da imperfeição? Ou seja, que a gente está indo na contramão da lei de Deus. E a resposta, ela vai direto ao ponto, e é o interesse pessoal. Não sei, né? Às vezes a gente fica meio... Também pegou... A primeira vez que eu li me pegou muito, porque a gente vê muito interesse pessoal na nossa sociedade e dentro da gente. Então, é difícil a gente pensar que isso é um sinal de imperfeição, porque está em todo mundo, né? Mas, então, a doutrina espírita, ela coloca aí, faz um combate muito forte contra essa questão do egoísmo e do interesse pessoal. Pode passar, por favor, amiga. Bom, agora eu vou falar um pouco dessa questão, né, de entender o que é necessário e o que é supérfluo e como isso tem relação com essa energia do amor que eu coloco ou em mim ou com o próximo, né? Se eu fico pensando no que é necessário para mim, muito natural que se eu deixar meus pensamentos irem sem muita vigilância, eu vai pensar, nossa, bem que eu estou precisando de um carro novo, né? Esse aí tá meio velhinho, tá com problema ali, é melhor comprar uma coisa nova, né? Nossa, bem que eu tô cansado, poderia umas férias, uma viagem, ia bem, né? Nossa, aqui eu acho que uma cafeteira mais bonita ia ficar muito legal. Eu acho que eu tô precisando descansar um pouco, ver um filme, qualquer coisa assim. Então, toda vez que a gente fica pensando só em si, é muito natural, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Essas coisas todas, elas não são necessárias, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, eu acho que o café é necessário, mas a gente não precisa ter a cafeteira a mais, né? Ali o café simples ali, é super gostoso, né? Brincadeiras à parte. Agora, Mônica, você quer fazer um comentário para incrementar aqui o que eu estou falando? Porque a gente combinou de trocar a palavra porque é complexo, olha. Se a gente muda de lugar, tudo, a lógica muda, né? Por exemplo, se eu estou pensando em mim primeiro, aí eu vou pensar as minhas necessidades. Aí acontece isso que o João falou. O pensamento voa e começa a gente... não é que eu preciso disso, estou precisando. E a gente começa a achar que aquilo é necessário mesmo.
Agora, quando o meu pensamento está no outro, está em Deus, está no próximo, e eu tenho que pensar na necessidade dele, aí nosso raciocínio é perfeito. Não, peraí, ele não precisa da melhor cafeteira, ele precisa de café. Ou então ele precisa de feijão, arroz, né? Ele precisa de feijão, arroz, caiu a bateria do celular. E aí isso acontece. Então, eu acho que Jesus colocou, eu fiquei pensando, eu acho que Jesus colocou essa ordem, primeiro Deus, segundo o próximo como a si mesmo, porque se a gente inverter, o cérebro ele tem uma tendência a exagerar a nosso favor, né? Quando você coloca atender a necessidade do outro, a gente consegue ser mais justo, né? Eu sinto fome, então ele também sente. Acho que é isso. Exatamente, muito obrigado, amiga. Pode prosseguir. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um desses clichês que a gente mandou no começo e a gente vai comparar com trechos da doutrina espírita que a gente pegou tanto do Evangelho quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como também de Leon Denis, que é um autor espírita muito importante. Então, Monique, eu vou pedir para você lendo, aí eu coloco a réplica, pode ser? Eu dou ao outro o que dou para mim, nem mais, nem menos. O amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para amar alguém, é necessário primeiro se amar. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio. Essa intenção, que encontrariam no fundo de seus corações, se o procurassem cuidadosamente, anula o mérito do intento, porque a verdadeira caridade nos outros antes de si. Você é feliz? Se colocar em primeiro não é A isso, é verdadeira necessário. felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Não se coloque perfeito. Caros amigos, sede severos convosco e ide para as fraquezas do outro. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. João, desculpa. Essa aí é a diferença mais gritante, né? Esses balãozinhos representando o que sai da boca das pessoas, né? O senso popular, que é descompromissado em comprovar cientificamente cada frase dessa, né? Mas a doutrina espírita, ela não é descompromissada, né? Ela tá ali ligada às verdades. E aí, quando coloca, não se cobre tanto, e caros amigos, sede severos convosco mesmo, é muito gritante a diferença. E aí eu pensei numa coisa, eu pensei que em psicologia a gente tem uma coisa que é criar desculpas, né, para si mesmo. Então, se eu bati o carro, foi porque eu estava andando rápido demais, mas eu estava andando rápido porque eu saí atrasada. Mas por que eu saí atrasada? Porque alguém estava limpando o elevador. E eu perdi. Aí começa a criar uma intelectualização, um raciocínio enorme para dizer, olha, a culpa não foi minha. Então, a pessoa não amadurece, né? Ela não se modifica. Então, sede severos porque nós temos uma tendência a criar esses mecanismos de defesas, né? Para não assumir os erros, para não amadurecer, né? Que adulto nem sempre é maduro, né? Posso comentar também, amiga? Pode, Monique, fica à vontade. A gente sabe que é uma questão difícil essa, porque a gente vê muito sofrimento psíquico, né? Por aí. Mas será que a doutrina espírita não é o consolador prometido, né? E a questão é que talvez nós estejamos com esse senso comum invertendo onde nós devemos buscar a força para superar os desafios, né? Então, quando a pessoa erra, né? E aí o outro, para ajudar ela a não ter culpa, porque a culpa realmente
faz se sentir mal, né? As pessoas entram em depressão, fala para não se cobrar tanto. Mas aquele problema que ela tem, uma hora vai gerar outra consequência e vai surgir novamente, né? E você escondeu debaixo do tapete. Como que é feito na hora, né? No Evangelho está ali, sede severos. Então, nós temos que olhar para o problema. Mas onde a gente vai encontrar essa força, né? É saber das potencialidades da alma que a gente tem. Então, ensinar desde a infância na evangelização, na pré-mocidade, na mocidade, todo esse potencial divino. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente vai trabalhando essas ideias. Eu errei, eu tenho que reconhecer os meus erros, autoconhecimento, né? E saber que eu posso mudar, né? Então, não é uma culpa, é uma responsabilidade, assumir a responsabilidade, né? E também buscar a força em Deus, né? Tá ali amar a Deus sobre todas as coisas. Eu queria fazer só um adendo, né? Que a gente pode falar, mas aí em caso, por exemplo, da violência mesmo, né? A pessoa não vai se colocar em primeiro lugar. Também amar a Deus a questão da lei de conservação, né? De respeitar as leis de Deus, né? Então, se está enfrentando alguma questão ali, né? E tá ferindo alguém, tá dentro da lei de Deus, eu também interromper, porque eu também vou estar fazendo uma caridade ao outro, né? Então, mas a regra que a gente está vendo aqui, o padrão, é o esquecimento de si mesmo. Muito legal, Monique. Apenas complementando essa questão, né? Então, realmente não é uma questão que a gente tem que ir lá e ficar culpado porque eu fiz aquilo. Não. É uma questão de amadurecimento, responsabilidade. Então, eu fiz, agora eu vou caminhar e melhorar e ser severo, ou seja, ser sincero comigo. Eu errei aqui, mas agora eu vou conseguir, eu vou melhorar e trabalhar nesse sentido, né? É isso. É necessário primeiro se prover de amor, de condições de bem-estar físico e emocional, para então amar o próximo. Então o Cristo diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Bom, então essas foram ações, né, do senso comum, com o que traz a doutrina espírita, que tem esse compromisso com rigor. E agora a gente vai ver um caso para tentar analisar quais que são as consequências de cada uma dessas frases, né? Então, essa aí é a história que todos conhecem do João e o pé de feijão. E a gente sabe que ele mora num lugarzinho muito, muito pobre. E a mãe dele estava sozinha ali cuidando dele. Então, ela precisava ali dar um jeito, né? Fazer muitos sacrifícios e trabalhar muito arduamente para poder suprir o necessário para o filho e para ela. Agora, vamos imaginar que a gente chega nessa mãe, e a gente sabe que esse caso é verdadeiro, não só no Brasil, mas em todo o mundo existem mães dessa condição, né? E falar para ela, eu dou ao outro o que dou para mim, nem mais nem menos. Então, imagina que a gente dá esse conselho para ela. Ou então, que para se proporcionar condições de bem-estar, ela tem que se dar primeiro o bem-estar e depois fazer o que ela precisa fazer. E que ela precisa primeiro se amar, para depois amar as outras pessoas, amar o filho, né? E que primeiro ela tem que estar com bem-estar físico, emocional. Gente, ela ia possivelmente conseguir cumprir com essas coisas? Não ia. Ela está numa situação onde ela está impelida, devido à força da circunstância, ao sacrifício. Agora, imagina que ao contrário dessas palavras, a gente falasse aquelas outras. Você volta para a gente ali rapidinho, Monique? Só para a gente dar uma passagem, fala aqui, se você quer salvar a sua vida, ter uma vida futura, melhor, né, no mundo espiritual, aqui você vai passar por dificuldades, isso é natural. Pode passar para trás. Que ela tem que ser severa consigo mesma, então tem uma sobriedade ali, pode voltar na outra, né? E que a verdadeira felicidade está no esquecimento de si próprio, quanto que ela não tem que esquecer. E que a caridade, o amor é devotamento. Foi isso que Jesus fez, né? E fazendo o que ela está fazendo é o caminho do Cristo. Então, a gente consegue compreender que justamente, né? Então, cumprindo com essas questões ali, nessas situações difíceis, o Espiritismo consola. A gente até lembra daquela frase do Cristo, né? Vocês me corrigem se estiver enganado, não lembro exatamente, né? Vinde a mim todos que estáis aflitos e eu vos consolarei. Então... E sobrecarregados também. Aflitos e sobrecarregados. É o caso dessa mãe, é o caso de tantas mães e tantos de nós, né? Até a próxima história.